Olá, gente, tudo bem? Obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Nesse nosso projeto de falar sobre a filosofia cristã, mais adiante filosofia patrística e escolástica, embasadas e referenciadas pelo cristianismo, nós vamos tomar como base nessa nossa conversa este livro. Giovanni Reale e Dario Antiseri, História da Filosofia, o volume 2, que trata especificamente sobre patrística e escolástica. Nessa nossa conversa, vamos abordar onde se dá a passagem do politeísmo grego para o monoteísmo cristão. A filosofia nasce na Grécia, é verdade, e a Grécia era um país, uma localidade, ou chamado Estado, né? O Estado onde as pessoas, a sociedade, sua grande, esmagadora maioria, eram politeístas, né? Na época dos mitos, a chamada mitologia grega. Então nós partimos desse princípio, desses primórdios, até chegar ao monoteísmo cristão. É uma das novidades que o cristianismo vai trazer, o entendimento de um só Deus, quando na época grega o entendimento era de vários deuses. Então, Reale e Antiseri, eles dedicam o primeiro capítulo para a Bíblia, sua mensagem e suas influências sobre o pensamento ocidental. Logo no início, no capítulo 1, ele faz traz toda a estrutura e significado da Bíblia. Acaba dividindo, 73 livros, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Do Antigo Testamento, somente 36 da Bíblia para os protestantes. Há uma divisão. Ele acaba divide em livros históricos, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mais adiante, ele chama de Torá também, né? Depois vem os livros de Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. E ainda 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras e Neemias. Ainda Tobias, Judite, Esther, 1º livro dos Macabeus, 2º livro dos Macabeus. E aí vem a divisão dos livros sapienciais ou poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, além de Sabedoria e Eclesiástico. Os livros proféticos, chamados proféticos da Bíblia: Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel e Daniel. E aí tem um segundo grupo chamado de profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ele também faz a divisão dos 27 livros do Novo Testamento. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, além dos Atos dos Apóstolos, um corpus de cartas de São Paulo, Saulo de Tarso, ou a ele atribuídas, carta aos Romanos, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, carta aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, primeira carta aos Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, carta a Tito, a Filemon e também a Hebreus. 7 cartas de apóstolos ou atribuídas a apóstolos. Cartas de Tiago, primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro, primeira de João, segunda de João, terceira de João, carta de Judas. Um livro profético de João, que é o chamado Apocalipse. Os estudiosos estão bastante concordes em considerar que a carta aos Hebreus não foi escrita por Paulo, embora o autor esteja próximo da visão paulina. Os textos da Bíblia foram redigidos em 3 línguas: hebraico, a maior parte do Antigo Testamento, pequena parte em aramaico, um dialeto hebraico, e em grego, alguns textos do Antigo Testamento e também o Novo Testamento. Apenas o Evangelho de Mateus, ao que parece, foi redigido primeiro em aramaico
e depois traduzido em grego. Lendo sobre Saulo de Tarso, nós vamos perceber que ele vem da Sicília, e ali onde ele morava era habitual falar-se o grego também, tanto que ele escreve em grego, tem cidadania romana também, né? E aí ele traz o conceito de testamento, a inspiração divina da Bíblia, e aqui tem um fato interessante que já dialoga diretamente com a filosofia, que é a seguinte: depois da difusão da mensagem bíblica, portanto, serão possíveis só estas posições. Item A: filosofar na fé, ou seja, crendo. Filosofar procurando distinguir os âmbitos da razão e da fé, embora crendo. Filosofar fora da fé e contra a fé, ou seja, não crendo. Você tem essas três opções para filosofar, abordando o cristianismo ou abordando também o judaísmo. Se você abordar o Antigo Testamento ou o Novo Testamento, você tem essas três opções para real e antissérie. Se você me pergunta, eu vou justamente na segunda aqui. Filosofar procurando distinguir nos âmbitos da razão e da fé, embora crendo. É o que está mais próximo do departamento da filosofia da religião. As ideias bíblicas que influenciaram sobre o pensamento ocidental. Ele lista 7 tópicos. O monoteísmo e o criacionismo a partir do nada. E aí tem uma ideia que ele já pontua, que é a seguinte: o criacionismo a partir do nada, que faz o ser depender de um ato de vontade de Deus e que se contrapõe à proibição de Parmênides, da geração do ser a partir do não ser. É um dos pontos pacíficos de Parmênides. Segundo ponto, o antropocentrismo e a lei posta por Deus. Terceiro ponto, a questão do pecado e a graça, que tanto Agostinho quanto Tomás de Aquino vão abordar bastante mais adiante. Providência e redenção, ou seja, de que forma Deus age, como é dada essa providência, e também a redenção, a chamada salvação. O eros grego e o ágape cristão também são discutidos, as bem-aventuranças e mais ainda escatologia e história. Em relação à passagem do politeísmo grego ao monoteísmo cristão, Reale e Adsério nos falam o seguinte: a filosofia grega chegara a conceber a unidade do divino como unidade de uma esfera que admitia essencialmente, em seu próprio âmbito, uma pluralidade de entidades, forças e manifestações em diferentes graus e níveis hierárquicos. Portanto, não chegara a conceber a unicidade de Deus e, consequentemente, nunca havia sentido como um dilema a questão de se Deus era uno ou múltiplo. Aqui ao lado nós temos um comentário que remete diretamente a Platão e a questão do demiurgo, que é a seguinte: a doutrina da unicidade de Deus é especificamente judaica cristã, enquanto todo o mundo helênico é condicionado pelo politeísmo. No âmbito do pensamento grego, todavia, Platão, Aristóteles e, sobretudo, Plotino haviam antecipado alguns aspectos com orientação monoteísta. Por exemplo, Platão, com efeito, no livro Timeu, fala da unicidade do divino demiurgo, ordenador do cosmo, e nas doutrinas não escritas põe o uno no vértice do mundo suprassensível, mesmo admitindo uma série de divindades criadas pelo demiurgo. Aristóteles, embora admitindo uma multiplicidade de inteligências motoras divinas, colocava um primeiro motor imóvel, único, que pensa a si mesmo. O interessante, nós vamos passar lá mais adiante, Tomás de Aquino vai tomar um desses pensamentos de Aristóteles para transformar em uma das 5 vias racionais para entender Deus, ou para explicar a existência de Deus racionalmente. Tomás de Aquino vai buscar 4 vias em Aristóteles e uma em Platão / Sócrates. Plotino é um filósofo neoplatônico, século III depois de Cristo. Plotino faz toda a realidade derivar do absoluto e transcendente princípio do uno. Em todo caso, o Ocidente ganhou o conceito de monoteísmo apenas da mensagem bíblica. Em relação a Plotino, muitos dos filósofos patrísticos vão beber na fonte plotiniana,
porque Plotino é um neoplatônico. Ele traz as ideias de Platão renovadas depois de Cristo, não tem viés cristão, mas é uma das possibilidades que os cristãos acabam bebendo da fonte de Plotino para embasar a filosofia patrística, principalmente Agostinho de Hipona, no século V. Outra questão que vale a pena a gente trazer nesse nosso estudo de hoje, que é: somente com a difusão da mensagem bíblica no Ocidente é que se impôs a concepção do Deus uno e único. E a dificuldade do homem em chegar a essa concepção demonstra-se pelo próprio mandamento divino: não terás outro Deus além de mim. O que significa que o monoteísmo não é, em absoluto, uma concepção espontânea. E pelas contínuas recaídas na idolatria, o que implica sempre uma concepção politeísta, por parte do povo hebreu, através do qual foi transmitida essa mensagem. E com essa concepção do Deus único, infinito em potência, radicalmente diverso de todo o resto, nasce uma nova e radical concepção da transcendência, derrubando qualquer possibilidade de considerar qualquer outra coisa como divino no sentido forte do termo. Os maiores pensadores da Grécia, Platão e Aristóteles, haviam considerado como divinos, ou até mesmo como deuses, os astros, e Platão chegara a chamar o cosmo de Deus visível e os astros de deuses criados. E, em As Leis, inclusive ele deu a partida para a religião chamada astral, precisamente com base em tais pressupostos. Ora, mais adiante nós vamos perceber que algumas religiões também vão beber variadas dessas fontes e perceber não somente o Deus, mas a possibilidade de deuses, conforme se entendia no pensamento antigo. E aí, para fazer o discernimento, Deus com D maiúsculo, o onipotente, e deuses com D minúsculos. Nós vamos buscar nas raízes africanas a possibilidade de um Deus e a possibilidade de deuses com D minúsculo. Nós vamos, na doutrina espírita, também encontrar Deus, o Deus onipotente, o Deus criador e mantenedor de todo o universo, mas também seres co-criadores, abaixo de uma linha maior, sendo o próprio Jesus um desses co-criadores. Nós vamos encontrar na filosofia hindu também a presença de deuses, o que não impede a presença ou a existência de um Deus maior, que para os hindus seria Brahman. Então nós vamos, dentro do nosso estudo de filosofia da religião, pouco mais adiante também adentrar sobre todas essas possibilidades. Obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Continuaremos esse estudo. Pedimos para que você se inscreva, nos ajude bastante, faça comentários, comente, faça sugestões também. O que é que você gostaria de ver abordado aqui no nosso canal do ponto de vista da filosofia da religião? Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado pela sua presença.